e fazer o cupom. Na verdade, e cancelar. ele vai rodar sem a Z, né? Perfeito. Que é o teste 07. Perfeito. Lá depois das 2 horas ele vai entrar em Z pendente. Em Z pendente aqui mais ou menos, ó. Lá na frente. Né? Aí não, porque Não, você faz normal. aqui seria as 2 da manhã, né? Aí você pode fazer o seguinte, Tá que bom. o teste ele é feito da seguinte maneira. Você tem o dia 01, Que é esse cara aqui. esse cara aí faz o movimento aí, gera Tranquilo. uma pré-venda e faz a Z, normal. Perfeito. No outro dia, que é o teste 07, você deixa sem fazer a Z. Perfeito. Essa Z aqui eu não faço. faz. Só antecipa o relógio Aí para quando ele 23 virou, 45. isso, quando ele virou 2 horas da manhã, a impressora entrou em estado Z dependente. pendente. Quando você entra no sistema, seu sistema acusa isso, você executa a Z e logo em seguida o Perfeito. cancelamento. E aí esse cancelamento tem que ser automático, não pode ser pelo usuário. Deseja cancelar? Não, tem que ser automático, né? Sim. Porque aí pega todas as pré-vendas que não viraram o cupom, faz o cupom e cancela. Faz o isso. cupom e Todas cancela. que aconteceram daquela data 01 para trás ali. Para 2 dias para trás, não é isso? Isso. 2 dias anteriores. Essa e essa aqui, Isso, certo? Isso. Legal. Dúvidas aqui, pessoal, sobre como cancelar, para cancelar certinho aí, não ter problema durante a homologação? Não existe hoje no PAF nada que peça relatório de pré-venda. O que existe é de DAV. Não são tem, os DAVs emitidos. não tem relatório de pré-venda pendente, né? Não tem. A pré-venda está pendente aqui, vai ter que virar um cupom fiscal no dia seguinte, dentro desse período aqui, né? Beleza? Legal? Agora, existem algumas outras dúvidas que eu queria estar lançando aqui para a gente poder dar uma discutida, que é a seguinte, ó. Você tem lá, por exemplo, você tem lá o pai, e chegou lá a esposa e chegou a filha para fazer uma compra, ok? E cada um recebeu um número de pré-venda diferente para ir fazendo as pré-compras, as pré-vendas, não é isso? Ok? Então você tem 2 pré-vendas e só um cara, coitado, que vai pagar as duas compras feitas, não é isso? Ok? Eu posso pegar 2 pré-vendas e unir em um único cupom fiscal? Posso, Robert, fazer isso? Isso não era possível nas versões anteriores. Essa versão mais nova ela já tem a figura da mesclagem, tanto da pré-venda quanto do DAV. E é uma coisa interessante porque o roteiro ele não tem teste para mesclagem do DAV, mas ele lista lá a possibilidade de mesclar o DAV também. Você poderia mesclar o orçamento, como você pode mesclar pré-vendas, e esse foi um pedido de alguns usuários. Exatamente. Que tinham situações, uma boate onde entra um grupo de filhos de adolescentes e o pai no final é que vai pagar a conta de todos eles. Como é que eu junto isso tudo num único pagamento com um único cartão de crédito? Mescla todas essas pré-vendas numa única e gera o cupom dessa única. Perfeito. E você paga uma única vez. No rodapé do cupom eu coloco o número de cada pré-venda ou o número da pré-venda mesclada? O número da pré-venda é mesclado. Então eu tenho pré-venda de 1 a 10, de 10 pessoas diferentes, eu crio a pré-venda 11, mesclando tudo, e no rodapé do cupom eu coloco o cupom originário da pré-venda 11. Perfeito, ok. Existe uma obrigação de que ao gerar a pré-venda mesclada, você cancele, e o cancelamento da pré-venda é como o Claudinei falou. Você emite o cupom e cancela, emite o cupom e cancela. Vai Isso, papel aí. Infelizmente, ainda... Vai papel esse é um nisso. problema, esse é um problema ainda. Mas olha, eu puxei esse assunto aqui, pessoal, da pré-venda, para você ver que o fisco não está obtuso, né? Ele não está sem ouvir os feedbacks. Antes, você não podia mesclar a pré-venda. Isso foi um item que foi colocado porque a Software House, através das associações de classe, deram um feedback. Os homologadores também, né? percebem a dificuldade e levam isso aí para o fisco. Né? Então, é importante vocês lerem o PAF, né? Lerem o roteiro de teste, lerem a legislação e poderem dar o feedback via associação de classe, o que pode ser melhorado nisso aí. Agora, existe um novo item aí que é o contas de cliente, que talvez possa até minimizar um pouco isso. Você pode criar uma conta de cliente, jogar tudo nessa conta de cliente como se fosse lá uma mesa de bar e depois fazer o pagamento dessa conta. Então todos poderiam usar essa mesma conta de cliente e você só geraria no final o pagamento dessa única conta, evitaria de ter que gerar pré-venda e você pode fazer o uso desse conceito novo aí, que é um conceito que não está ainda válido. Não está aqui ainda, mas a conta de cliente tem um número sequencial também, né? Na verdade, ela segue a mesma situação de mesa de bar. Perfeito, tem um número. É como se você tivesse lá um número determinando uma mesa. Mesa 10, então, mesa 11. Então, um número determinando a conta de cliente. Tá, então, legal. a conta de cliente número tal, e você faz sobre essa conta as vendas que você quiser fazer. Ok, Robert, aqui pessoal, a conta de cliente resolve também a seguinte questão. Você me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. A conta de cliente não tem essa exigência de cancelar até o dia seguinte, tem?
Não, né? Então, o cara entra no hotel, vai ficar 5 dias, ele tem uma conta aberta, que é como se fosse uma pré-venda, né? Na verdade é uma pré-venda. Ele está consumindo frigobar, café da manhã, almoço, e tudo isso, se você for usar a pré-venda, no final do segundo dia você é obrigado já a efetuar toda essa questão de cancelamento aqui. A conta de cliente veio para sanar esse gap que tinha, não é isso? Nesses estabelecimentos. Resolve isso e resolve também a questão do DAV-OS, que é o DAV para a ordem de serviço. Porque você tinha lá um item que também poucos institutos colocavam isso como uma exigência nos testes, mas ele está lá escrito na legislação, que é, ao ser alterado o DAV-OS, você obrigatoriamente deve gerar um novo DAV, apontando, um novo DAV-OS, né, apontando para o DAV-OS anterior. E se você então gera várias alterações, você gera vários DAV-OS apontando para os outros anteriores. Uma lista encadeada. Uma lista encadeada. Isso não era cobrado. Mas é uma obrigação que está lá. Dessa forma agora da conta de cliente, você não tem mais essa obrigação de... Porque a cada novo DAV gerado, o que você é obrigado a fazer? Se aquele deixou de existir, o ciclo de vida dele é emitido e impresso. Então você teria que pegar o DAV anterior, imprimi-lo e depois gerar um novo DAV apontando para ele. E aí você alterava o segundo, imprimia e depois gerava o DAV alterado e virava essa bola de impressão também. Da forma que está agora com conta de cliente, você pode utilizar esse conceito também para DAV-OS. E aí você resolve esse problema de impressões de vários DAVs. E quem sabe que trabalha com oficina mecânica, a alteração de um DAV-OS é direto, né? São peças novas. Centenas de vezes ao longo do dia. Né? Exato. Agora vamos falar um pouco da questão da aplicação offline, que isso é uma coisa que pega bastante, né? Que é o aplicativo trabalhar offline. Antes da gente entrar nisso, você tem uma pergunta sobre pré-venda e DAV? Diga lá, doutor. O DAV eletrônico? Opa, isso é um feedback legal, né? De talvez levar lá para o ofício, né? Já que tem a nota fiscal eletrônica, vamos criar o DAV eletrônico, né? Na verdade, o que foi colocado, e aí isso não está explícito na legislação, mas já foi colocado em alguns fóruns aí. Dado esse problema do Estado de não permitir a impressão em impressora não fiscal, uma das formas que se possibilitou é você, a partir da sua aplicação, mandar um e-mail do DAV. Então você pode gerar o formato que você quiser, tamanho que você quiser, o formato que você quiser, e manda por e-mail. Não tem problema, porque quem vai receber é o cliente do seu cliente, né? E aí não está sendo impresso no ambiente de venda, quem vai utilizar isso é o cara que comprou lá, pediu o orçamento, e você não deixa de atender ao que está escrito no PAF. Você tem lá o seu DAV gerado, você disparou um e-mail para o seu cliente, no formato que você quiser, e está tudo atendido sem problema. Quando o dia você for virar cupom, você vai imprimir e vai resgata gerar. Ele e faz o cupom fiscal. Mas a partir do momento que eu fiz um DAV, eu tenho que seguir pelo menos a regra de guardá-lo pelo prazo decadencial, mesmo se eu mandar por e-mail, por XML ou por alguma outra coisa. Porque aí ele está cumprindo aquela regra do emitido, né? Emitido, não é isso? Sim. Ele não imprimiu, mas ele emitiu, certo? Legal. Então, agora não tem impedimento de você mandar isso por e-mail. Não tem esse impedimento. Fantástico. Vamos falar sobre a aplicação offline? Isso é uma coisa que gera bastante dúvida, né? Bastante irritação em alguns desenvolvedores. Eu quero falar, investi a minha vida inteira aqui para fazer uma aplicação Java, PHP, eu utilizo o Terminal Server, que nativamente já é online, tem que estar sempre conectado, né? E eu vi lá que tem um teste lá em que se pede para desconectar da rede, desconectar o banco de dados, ficar numa ilha, ficar offline, e eu efetuar uma venda, não é isso? Eu queria que o Robert comentasse um pouco sobre qual a visão aqui do Espírito Santo sobre esse item de teste offline. Na verdade, até antes de comentar um pouco sobre isso, existe um problema de conceito em relação ao entendimento disso. Alguns desenvolvedores entendem que a obrigação de você vender fora de rede tem a ver com aquela opção que você marca lá quando você vai preencher o formulário de análise, de se sua aplicação é standalone ou se é em rede. Então, são conceitos diferenciados. Uma aplicação standalone, ela deve ser uma aplicação que vai rodar num único computador e naquele seu ambiente não existe nenhuma comunicação com ninguém. É um único PC e tudo ali dentro. Isso é o conceito de standalone, que é diferente do conceito de funcionar ou não em rede. Tá? Então, é a primeira coisa que precisa ficar claro. Aí, voltando então à questão do funcionamento em rede ou fora de rede. O que se coloca aí, isso está naquele perguntas e respostas do roteiro, bem claramente lá colocado, é que o que se obriga é que a SF continue funcionando. Não é necessariamente que o seu aplicativo funcione por completo. Ele tem que permitir que a SF funcione, ou seja, que ela imprima um cupom fiscal. Então, para que isso aconteça,
você precisaria ter dentro do seu aplicativo ali condições de fazer essa venda fora de rede, a partir da emissão de um cupom fiscal na impressora. E essa, basicamente, é a exigência principal.